Fala, meu querido, como é que você tá? Ou não, peraí. Fala, camarada, como é que você tá? Tudo certo? Mais um papo, camarada. Hoje vamos ver esse vídeo aqui. Empresários da Fé, webcomunistas com Laura, Sabino e Ian Neves. Hoje eu acho que eles vão falar sobre... Ah, mano, empresário de fé, né? Vamos ver isso aí. O que vai ser esse papo. Cara, o vídeo bem bacana, então bora lá. Sempre acredito que o vídeo vai ser bacana, né? Dali, Ian Neves. Vamos ver o que o Ianzinho vai falar. Laura Sabino, você sabe que agora que a ditadura do Xandão Lulismo foi instaurada no Brasil, o Estado já tá fechando igreja, já tá botando Cadê? fogo em igreja, já tá corrompendo o brasileiro na igreja, já tá obrigando a gente a casar gay na igreja. Pera, você tá falando isso por causa do chip instalado pela China que tá fazendo efeito? Ou foi aquele cachorro que a gente comeu com batata no almoço que te bateu mal? Não, na verdade, Laura, eu tô parafraseando a minha grande fonte de informações. Não, olha lá. Laura, é a vacina. É a vacina com nanorobô. WhatsApp. E também tem um pouquinho de Twitter aí, né? E só lembrando pra todo mundo, o nome é Twitter, tá? Nesse caso, Ian, você precisa repensar suas fontes de informação. Até porque todo mundo sabe que o Twitter é a rede da saúde mental, né? Onde que o próprio dono mente. E pro WhatsApp, o Putin montou em cima de um urso polar pra vacinar o Bolsonaro. Mas aqui a gente vai falar de fato, sabe? A gente não vai ficar falando dessas igrejas, total de 0 igrejas fechadas até agora nessa ditadura. A pergunta que a gente quer responder é: por que parte dos evangélicos tem se identificado com o discurso da direita? Quem que lucra com essa identificação? Olha, que papo interessante. Mais importante ainda, como é que a gente enfrenta esse negócio? Porque, gente, não é brincadeira. Segundo as pesquisas de popularidade de 2022, 55% dos evangélicos brasileiros aprovavam o governo Bolsonaro. E em 2024, só 27% Isso é gritante, cara. apoiavam essa ditadura do Xandão Lulismo. E a gente já tem que antecipar aqui que não é deixando de falar de assuntos importantes que a gente combate a extrema-direita, tá bom? Twitter. Então quer dizer que o Morgan Freeman tava errado? Se a gente deixar de falar de uma coisa, ela não acaba? Enfim, liberta a vinheta, DJ. Isso é embaçado, hein? A vinhetinha. Da hora. Web comunista. Gostei. A primeira coisa que precisa ficar clara é que não existe um fator biológico que vai determinar que evangélico vai ser de extrema direita. Inclusive, uma pesquisa do Datafolha mostrou que 41% dos evangélicos se identificam com ideias ligadas à esquerda. É, tem Segundo meia um meia. estudo do Viver São Paulo, em parceria com a IPEC, parte da população paulista considera que o sentimento de solidariedade e coletividade estão mais presentes dentro das igrejas de bairro de São Paulo. Então qual que é o real problema, Laurinha? Você não vai acreditar. Região. Vocês vão ficar São surpresos. Paulo e Rio Grande do Sul. O problema é É o capitalismo. Ah, lá vem esses web comunistas culpando de novo o capitalismo. Então, Não, só imagina vamos que não. culpar o capitalismo, como nós vamos explicar como as grandes igrejas Explica pra e nós. organizações têm sido usadas como facilitadoras para o enriquecimento de algumas figuras. Mas logo de cara é importante separar os pastores de bairro dos mercadores da fé. Os pastores de bairro, né, e os crentes do seu bairro, em sua maioria são movidos pela fé, por um vínculo de acolhimento da comunidade. É, isso é verdade. Eu mesmo vivo dizendo que lá na minha quebrada, a igreja cumpre não só um papel de conforto em momentos muito difíceis, mas também um espaço de sociabilização e até mesmo uma função cultural e até de proteção social. Enquanto muitos colegas eram Isso é verdade. da comunidade, a igreja era onde nossos pais confiavam da gente ficar porque sabia que a gente ia ficar seguros lá dentro. Mas existe também os grandes nomes do mercado religioso. Pastores milionários com verdadeiros impérios e com influência política que nós chamamos de empresários da fé e que nós vamos a esse termo durante todo o vídeo aqui hoje. Se vocês estão achando exagero chamar os líderes dessas grandes Eu não denominações acho, não. de empresários da fé, a gente vai mostrar uns números pra vocês. Edir Macedo, que é o acionista majoritário, digo, bispo, né, da Igreja Universal, sozinho possui um patrimônio de 10 bilhões de reais. Aí, Não apenas a Universal como um investimento, mas a editora e a emissora Record, além de vários empreendimentos imobiliários. E Não. Ian, você tá errado. Deus abençoou os caras. Ian, é Deus provendo. Davi foi milionário. Salomão foi rei. Eles precisam, tadinho. Eles precisam de um apoio, de uma ajudinha. Você tem que ajudar o bispo Edir, cara. Para com isso. Faz isso não. O povinho tá doidinho pra ajudar o rapaz, velho. Isso, tá maluco. Vai dar B.O. esse vídeo. Só pra citar mais um, Valdomiro Santiago, Não, da Igreja você não Mundial, fala que do já santo. acumulou uma bagatela de 1,1 O homem tomou facada. E tá aí firme, aí pra você ver o tanto que Deus é bom.
4 bilhão de reais. Só que de uns tempos pra cá, né, Laura, ele tá numa pindaíba, né? Recentemente ele teve um jatinho de 21 milhões de reais penhorado. O pastor tinha um O jatinho quê? de 21 milhões de reais. Caramba. Não só o jatinho, como o cara tinha Ó. uma mansão de 3 mil metros quadrados. Mentira. Com 3 Isso aí o pastor usava pra fazer retiro espiritual com os irmãos, gente. Isso aí era usado na igreja. Eu mesmo fui 2 vezes. piscinas, ginásio, L. 22 quartos com banheiro e televisão no município de Ilhabela. Aí, São ó, Paulo. E, Laura, que faz perto, sentido, que né? pertinho, Quando Jesus só voltar, descer ele lá precisa dentro. ser muito bem recebido, né? Claro. Então, acho que é por isso que ele comprou essa mansão. Mas aí, nesse caso, de qualquer forma, ele iria ficar desabrigado, porque a justiça pediu a penhora da casa, já que aparentemente Valdomiro é viciado em não pagar as Achei que era contas. tigrinho. Deve mais de Achei que ele era viciado no tigrinho. Valdomiro Santiago, viciado em tigre. Ai, 2 milhões só de IPTU. Fora, né, que seria difícil. não gosto de pagar contar IPTU, não. qualquer Não cai no vídeo golpe, do não. Valdomiro, já aqui na Bíblia tá escrito que quando ele trombou com esse tipo de gente, ele logo foi chicoteando, metendo um chicote, dizendo: parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Só que a gente sabe, né, que com grandes poderes econômicos vem grandes poderes políticos, como dizia aquele filme do Homem-Aranha. E por que que eles têm interesse em poder político? Porque eles querem fazer a manutenção Da fonte fonte. dessa riqueza toda. É, Uma lógico. dessas formas de manutenção vocês conhecem muito bem aí, que é, claro, a famosa Só pra deixar claro, eu sou totalmente contra a bancada evangélica na Câmara, tá? Não por serem evangélicos. É claro que um evangélico pode ser eleito, mas não ao custo de se promover por ser evangélico, entende? isenção de impostos das igrejas. No Brasil, as igrejas são isentas de impostos sobre bens que são essenciais para a realização das suas atividades. Por exemplo, veículos vinculados a entidades e imóveis para sediar cerimônias. E isso, na real, foi pensado para fomentar, segundo seus defensores, a liberdade de prática religiosa. Só que acabou se tornando uma mão na roda para esses grandes empresários da fé. E o esquema é bem simples, tá, gente? Terreno, carro, Tudo no nome da igreja. prédio são comprados por pessoas, mas colocados no nome da igreja, se tornando assim isentos de impostos. Essas denominações gigantes ganham uma grande liberdade para movimentar recursos para lá e para cá, porque esse dinheiro que deveria ir para os municípios, para os estados, para a União, é revertido para consumo de luxo dos pastores, ou também para expansão das igrejas e compra de canal de televisão. E essa isenção das grandes empresas é um cenário de paraíso fiscal e até facções criminosas têm recebido as vantagens de se investir nessa área. Banco na Suíça? Pra quê? Compra uma casa, enche de cadeira, abre uma igreja e consegue a isenção, pô. Faça você também. Qual é a sua desculpa para não ter ficado rico? Isso facilita também a lavagem de dinheiro. As igrejas recebem as doações recorrentes e não precisam revelar a identidade dos doadores. É normal que esses empresários da fé recebam ofertas gigantes e é impossível auditar doações fiéis. Eu quero doação impressa e auditável já. Esquece o céu, galera. O paraíso já é aqui com a imitação do Ian. Paraíso fiscal? É paraíso fiscal. É só pra rico e traficante? É só pra rico e traficante. Mas é paraíso, né? Literalmente é pra purificar de fé a igreja. Pra vocês terem a ideia do poder que isso dá, a Igreja Universal anunciou que vai investir 1 bilhão limpo, e dessa vez é limpo mesmo, isento de impostos, em anúncio na TV aberta. Lavadinho. Lavadinho, higienizado. Gente, vocês imaginam o que é ter 1 bilhão só para anúncio? Imagina, pensem no tamanho desse poder. E aí, por que vocês acham que nunca teve uma CPI das igrejas evangélicas? Já pensou um deputado pensar em propor o fim da isenção para as igrejas? Você acha que os pastores iam deixar isso? Por isso que os pastores se envolvem na política, para manter e, se possível, ampliar esses privilégios. Laura, na moral, se a gente tivesse 1 bilhão, já tinha 3 comunismo no Brasil. Dia 4 aqui. Nesse caso, gente, não é exagero. Então vamos juntar, mano. Vamos Vocês juntar. aí, a Laura, eu, quem tá aqui filmando com a gente, é tudo fodido, tá? A gente precisa pagar imposto. Só que pra essas igrejas aí, isso não existe, tá? Todas, independentes do tamanho, são isentas. A igrejinha do seu bairro, Se nós tivesse 1 bilhão, nós tinha 3 comunismos. Não tem ninguém comentando isso aqui, não. Ai, cara, ninguém comentou. Eu vou ter que comentar, pera aí. Calma aí que eu vou ter que comentar.
Aqui é a vaquinha agora, né? Aqui é a vaquinha pra juntar 1 bilhão. com cadeira de plástico, é isenta aí. Na moral, beleza. É uma instituição sem recurso. Só que, Laura, a Universal, com templo imenso, jatinho, mansão, isso ser isento é um absurdo. Não tem nenhuma explicação razoável pra isso. Esse privilégio Não. bizarro. Assim, ó, eu vou ter que falar aqui, ó. Na minha visão, a gente pode muito bem deixar as igrejas isentas de impostos se for igreja pequenininha. Sabe assim, se for uma igreja pequena. A igreja pegou uma certa estrutura, uma certa quantidade de membros no hall de membros da igreja, vai ser tributado, sim. Não está nem perto de ser revisto no Brasil. Inclusive, muito pelo contrário. Foi aprovada recentemente numa comissão especial uma PEC que propõe isentar também organizações e fundações ligadas às igrejas. E o projeto pode ir pro plenário a qualquer momento, tá? Aí, na moral, a festa tá feita, tá? Porque é pra propor... Só estourar o champanhe. É só estourar. É pra propor e aprovar esse tipo de projeto aí que esses empresários da fé se envolvem em política, se vocês tinham alguma dúvida. Exatamente, ó. Esqueçam o papinho de evangélicos ocuparem a política para salvar a nação. A motivação dos empresários da fé sempre foi alcançar seus projetos de poder. O Edir Macedo, particularmente, leva isso muito a sério. Tanto que ele tem um livro chamado Plano de Poder, lançado em 2008, que apresenta uma estratégia para ocupação evangélica dos principais espaços de tomada de poder do país, como STF, Câmara, cargos públicos, eleições para associação de moradores e conselho tutelar. Para conseguir isso, era necessário mobilizar os evangélicos em torno de um projeto comum. É por isso que o pânico moral é importante. É o pânico que faz com que as pessoas comuns que não lucram com esse projeto de poder comecem a defender ele. É o medo da destruição da sua família, o fomento do preconceito contra minorias e a demonização das religiões de matriz africana que mobilizam e fazem com que esse projeto de poder dos empresários da fé ganhe a adesão de pessoas que acreditam que estão combatendo um mal. Isso aí que a Laura tá falando. Então não tem que fazer isso a de transformação comunista. de luta política em combate de Deus contra o diabo. Só que identificando o lado de Cristo com os empresários da fé e o do tinhoso com os comunistas. Você, Laura, você está do lado do capeta. O parede mijado. Nossa, eu já o citei sinteco isso, hein? gelado, o mochila de criança, o sete pele. Que susto, eu pensei que eu tava do lado do Carlos Bolsonaro. Isso tudo, claro, segundo os pastores empresários. Só que além do pânico moral, Laura, existe outro elemento importantíssimo pra gente entender a política e a retórica dessas denominações gigantescas evangélicas, tá? Eles defendem uma tal de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é particularmente novidade. Ela tem as suas origens lá na década de 40, só que ela começou a se espalhar pelo mundo nas décadas de 70 e 80. E, Laura, não coincidentemente, que uma doutrina econômica passa a se tornar também dominante, o neoliberalismo. Nessa teologia da prosperidade, basicamente as doações dos fiéis para a igreja são um tipo de investimento. Quanto maior a doação, maior a dádiva. Se você, Laura, doa 1.000 limpo por mês, pode esperar bênçãos maiores do que aqueles que doam só 100. Nossa, que isso. É até mais profundo. Porque se você deixar de doar, o espírito devorador estará sobre a sua vida e a sua família e os seus celeiros vão ser esvaziados. É tipo assim, vai vir desgraça na tua vida. Vai nessa aí. Desobedece a Deus, não paga o dízimo, não. A prosperidade é justamente uma das... É muito medo imbuído dentro da vida das pessoas da igreja, mano. Dá muita pena. Adaptações da fé cristã ao neoliberalismo. Agora, a bênção de Deus tem preço e você precisa se esforçar para pagar esse serviço. Esqueçam a parte da Bíblia que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Ou quando em Mateus 6,19, Jesus diz: não acumuleis tesouros sobre a terra. Na teologia da prosperidade, o comprometimento com Deus não é medido por suas ações. Isso aí é muito Velho Testamento, mas pelo quanto de dinheiro você doa para a igreja. É a lógica de pagar pelas bênçãos na sua vida. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, divide ele, um aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Como vocês viram, né, essa tática para tomar dinheiro dos fiéis é feito de forma lúcida pelos empresários da fé. A gente não pode esquecer, né, do fatídico Edir Macedo, que ele falou, ensinando pastores a persuadir pessoas a darem dinheiro em troca. Você vai pôr esse vídeo? Põe esse vídeo. Ali o dízimo à salvação. O famoso ou dá ou desce. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Ou como a gente gosta de falar aqui, dinheiro na mão, bênção e adoração. Laura, essa tendência aí de dinheiro na mão, louvor e redenção se popularizou primeiro lá nos Estados Unidos, porque justamente essa teologia
escatologia da prosperidade surgiu lá na década de 40. Então, essa visão mercadológica das igrejas evangélicas é mais um exemplo de como importar tudo que tem de pior dos Estados Unidos. Aliás, Ian, você sabe o que o McDonald's e a Igreja Universal têm em comum? Os dois têm muito azeite, muito óleo. Os dois têm palhaço. Também, mas além disso, todas elas vendem franquias. E adivinha, o critério para abrir uma franquia dessas igrejas é demonstrar capacidade de arrecadação, ou seja, dinheiro. Também tem cultos de liderança e até mesmo cultos de empreendedorismo. Os fiéis são estimulados e ensinados a abrir filiais da igreja. No próprio site oficial da Universal tem uma aba de empreendedorismo que, além de dicas de como lucrar, convida pessoas para os cultos da prosperidade que acontecem toda segunda-feira. Estamos citando aqui, né, a Igreja Universal porque ela é a mais poderosa, mas vale lembrar que esse tipo de modelo é presente em várias igrejas gigantescas. É importante lembrar que a engrenagem desse sistema... A Universal vai fazer um rebrand login. University. Milhares de pessoas que realmente acreditam nesses empresários da fé. São milhares de obreiros, de fiéis que trabalham de graça. Inclusive, nesse momento, milhares de pessoas estão fazendo atendimento online para pessoas que vivem ou estão passando por um momento difícil. O exemplo perfeito disso é o Valdomiro Santiago. Em 2022, ele enfrentou uma mobilização do Sindicato dos Radialistas por atraso no pagamento de benefícios, né? Porque pagar em dia, aparentemente, não é uma coisa de Deus. Isso resultou, obviamente, em uma retaliação por parte do empresário Senhor Valdemiro, que demitiu 17 funcionários da TV Mundial por estarem se manifestando. E como qualquer empresário, o Valdomiro quer que os trabalhadores tenham menos direitos para diminuir os custos operacionais das suas empresas e lucrar o máximo possível. E, inclusive, para ele, o melhor seria ninguém tá reclamando disso, tá? Com certeza. É problema para burguês, tá? Por isso, esses pastores fazem um grande esforço de propaganda antissindical, que eu sei que vocês já ouviram. Também é importante citar o processo do lançamento dos filmes do Edir Macedo, que na época foram tratados como uma grande piada da parte da esquerda. Eu me lembro, inclusive, que na época geral compartilhava memes com fotos das salas de cinemas vazias e debochavam que a própria igreja estava distribuindo esses bilhetes. Acontece que isso só demonstra o quanto parte da esquerda não compreende a capacidade mercadológica desses empresários da fé. Edir Macedo não pagou e nem entregou bilhete de graça. Os membros da igreja foram estimulados a comprar ingressos para doação. Tudo isso sob o pretexto de abençoar sua família e de outros irmãos. Os fiéis de convidar... Mano, essa brisa era muito forte, cara. Eles falavam assim, compra um ingresso pro teu irmão, doa pra ele poder ter um dia no cinema. E lá ele vai ver o nosso filme, e o nosso filme vai fazer a obra no coração dele. Você vai evangelizar teu irmão pro caminho do bem, pro caminho de Deus. Então, na cabeça das pessoas, cara, era esse o caminho. Agora, isso era só a mercadoria mesmo, né? Não tem como. Como distribuíam os ingressos, como também ajudavam e levavam pessoas de seus bairros pro cinema para assistir os filmes. Não é à toa que o filme foi um campeão de bilheteria na época, e a piada não era Edir Macedo, a piada era a gente que tratava a situação genial de marketing como burrice. E eu digo isso, gente, com propriedade, porque assim, eu e meu pai fomos no cinema assistir, e logo de cara a gente viu que o projeto tinha dado certo. Era ali a primeira vez de muitas daquelas pessoas indo no cinema. Todas elas saíram impactadas e emocionadas com o filme. O projeto de poder avançou um degrau a mais naquela época. Só que é aí que a gente entra. Isso é fortíssimo. Mais importante, né, Laura? Como é que a gente combate essa máquina de propaganda bilionária? A gente deve deixar de disputar a consciência de quem faz parte das denominações religiosas? Evidentemente que não. Então, para combater esses empresários da fé, a gente tem que argumentar a partir do que a gente tem em comum com os trabalhadores religiosos, porque a maioria é trabalhadora. Aqui a gente não é adepto, como a gente disse, do Morgan Freemismo cultural. O problema não some porque a gente parou de falar dele, tá? E essa disputa tem que ser do cotidiano das pessoas, através de cursinho comunitário, biblioteca popular, ocupação urbana, ocupação rural, apresentação cultural, oficina de esporte, casa de acolhimento de vítima de violência, festa no bairro, etc. Tudo que vocês sabem que a igreja faz e nós da esquerda não estamos fazendo. Para quando a esquerda e minoria se chamarem de diabo, as pessoas lá saberem que isso não é verdade. A gente precisa estar presente no cotidiano dos trabalhadores. Nós não estamos aqui atacando a crença. Olha que coisa boa de ouvir, cara. Bora trabalhar, esquerdalha. Ligação com Jesus Cristo. Não Percebam tem. que quem vai em mutirão de construção de casas, que entrega a cesta básica ou distribui sopa para morador de rua, por exemplo, não são os pastores bilionários, são as irmãs e os irmãos da igreja. São pessoas que têm fé. As pessoas são movidas por solidariedade. Para os empresários da fé, essas ações tocadas por fiéis são uma forma de legitimar suas ações e justificar os privilégios que elas têm. Ele diz, eu daria tudo o que eu tenho para tirar esse cara da cocaína. Eu daria
daria tudo que eu tenho pra tirar esse cara do crack. Eu daria tudo pra tirar meu marido da bebida. Aí vai pra igreja. O filho volta, é restaurado. Essa fala que a gente acabou de assistir sobre o Malafaia, ela é muito importante, porque o papel da assistência social produzido pelos moradores, sabendo ali das urgências de cada lugar, com os problemas específicos dali, é efetivo. Mesmo quando os problemas Com não certeza. são resolvidos, estar em comunidade nos Melhora. traz um sentimento de acolhimento, de E pertencimento. pertencimento. É Esse isso. senso de comunidade e apoio é oferecido pelos partidos de esquerda, pelos Não. sindicatos, por Não. associações ligadas à nossa linha? A gente Não. sabe da resposta, né? Claro que tem movimentos sociais como MST, PST, MLB e outros que fazem um trabalho próximo das periferias e das comunidades camponesas. Aqui não Mas tem a gente nada. precisa ser sincero aqui. Alguns grupos políticos só se aproximam das pessoas de 2 em 2 anos quando é para disputar a eleição. A esquerda hegemônica hoje vai no sentido de abandonar a disputa pela consciência dos trabalhadores. Na verdade, o que ela tem tentado fazer é agradar os pastores e puxar para o seu lado através de favores. E, Laura, isso raramente dá certo. A gente não tem um precedente histórico para isso. E então, Isso aí nem é o caminho, mano. passem de fato a defender politicamente as pautas de esquerda. E uma das formas mais eficientes de fazer isso é não deixando de defender as pautas de laicidade do Estado e fazer esse tema avançar. Pois cada passo que a gente dá em direção de maior rigidez nos princípios de laicidade será uma derrota para esses empresários da fé. Mas Vai por jogando, hora... Senhor, a chuva de likes, vai fazendo com que cada pessoa que assistiu aqui, Senhor, vai pesando e jogando e fazendo com que ela compartilhe com cada irmão, com cada irmã, enviando para pelo menos 6 pessoas. Vai fazendo inscrição, vai abençoando para cada pessoa. Vai, tem que fazer. Faça uma inscrição no curso do ICL, assista os vídeos, assista a plataforma, siga o conteúdo. Tem azeite, Laura. Tem unção, Laura. Tem adoração, Laura. As crianças estão chorando, Laura. Eu acho que As- temos. As Todo mundo crianças estão abençoando o chorando. irmão do lado. E aí, Chico, vamos microfonar? Mano. Eu fiz um react, vamos ver se transmitir pra muita gente, teve bom. Cara, se a gente não tomar os espaços que é pra quem é cristão de verdade tá fazendo, pra quem não é mercador da fé, e essas pessoas que têm um alinhamento à esquerda começar a entender que precisa tomar a frente. Ah, mas eu sou ateu, participa. Ah, mas eu não concordo, participa. Ah, mas... participe, demonstra que uma pessoa verdadeiramente de esquerda, comunista, camarada, vai olhar para todas as situações, vai demonstrar que nós somos melhores, porque nós lutamos pelo bem e pelo que é certo e venceremos. Um beijo e tamo junto. Olha, foi um corte bom, hein? Ah, esse corte foi bom, gostei. Fiquei feliz.